Amigos e amigas de Canoas, sou Adão Paiani, advogado. Ao analisar um processo, estudo os autos para dar uma opinião técnica, sem compromisso com questões políticas, partidárias ou eleitorais. Assim, posso afirmar com convicção que Ayrton Souza, candidato a prefeito de Canoas, não possui as mínimas condições jurídicas, éticas e morais de ser prefeito da terceira maior cidade do Rio Grande do Sul e uma das mais importantes do Brasil. E vou explicar o porquê. Ayrton foi condenado pela Justiça de Esteio em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, previsto pelo artigo 10 da Lei 8.429 de 92, por conduta cometida no exercício de suas funções e que resultou num prejuízo aos cofres públicos e perda de recursos tirados dos impostos que você paga. E como Ayrton fez isso? Quando o diretor-presidente da Companhia de Indústrias Eletroquímicas, a Ciel, controlada pela Corsan, Ayrton anulou uma licitação e determinou que ela fosse refeita para beneficiar uma empresa que havia ficado em segundo lugar e que depois foi selecionada para prestar o mesmo serviço por um valor muito superior, causando um enorme prejuízo aos cofres públicos. Na sentença, a juíza que o condenou afirma que Ayrton não agiu por engano ou erro, mas de forma dolosa, ou seja, com a intenção de enriquecer ilicitamente no exercício da função, além de ter dado sumiço no processo licitatório que anulou, destruindo provas da sua conduta ilegal, o que demonstra total falta de caráter e ética. A sentença também determinou que ele devolva 5 milhões de reais aos cofres públicos, além de perder a função pública e ter suspensos os seus direitos políticos por 5 anos. Ayrton apelou da sentença no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que manteve a condenação por unanimidade, ou seja, 3 desembargadores o consideraram culpado. Se não fossem os recursos protelatórios que têm impedido o trânsito em julgado da sentença, ou seja, que ela seja executada, Ayrton sequer poderia ser candidato a prefeito, pois é ficha suja, depois de condenado em segunda instância por órgão colegiado. Depois disso, Ayrton recorreu por diversas vezes ao Superior Tribunal de Justiça, tendo os recursos negados de forma unânime por nada menos de 7 ministros, sendo que o último recurso continua pendente de julgamento na segunda turma daquele tribunal. Pela minha experiência, advogando no STJ, afirmo que Ayrton concorre a prefeito sabendo que a condenação será mantida, ficará inelegível pela perda dos direitos políticos, terá a chapa impugnada e, se eleito, será afastado do cargo junto com seu vice-prefeito, forçando a realização de eleições suplementares em Canoas, causando confusão e insegurança jurídica na administração do município, num momento que deveria ser de reconstrução depois da enchente. Não vou dizer em quem ou como você deve votar no segundo turno, mas posso afirmar quem não merece o seu voto. Alguém que foi julgado, condenado e teve decisões desfavoráveis por 11 juízes em 3 tribunais diferentes. Esse alguém é Ayrton Souza. Ayrton não apenas responde a um processo, algo que pode acontecer a qualquer um. Ele foi condenado por ser um gestor público criminoso e desonesto, e elegê-lo como prefeito de Canoas seria colocar a raposa para cuidar do galinheiro. Boa sorte na sua decisão e bom voto.